Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós temos ouvido, lido e acompanhado, assim, o Evangelho da graça do Senhor Jesus, que nos é revelado por Mateus. E temos percorrido a jornada de Cristo Jesus desde seu nascimento. E estamos vendo como Deus manifestou sua graça, seu amor e como Deus está mostrando suas misericórdias em favor dos pecadores. Ele que todo o tempo via as pessoas ali embaixo, sempre caminhando segundo a própria vontade e percorrendo o caminho do próprio coração, ele manifestou sua graça entregando seu filho para que seu filho viesse a nos salvar. E nós vamos para Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. Diz assim o texto: E percorria Jesus todas as cidades e os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando Deus olha para o mundo, Deus vê o pecador, de fato. E a gente, como Isaías, como João em Apocalipse, quando nos deparamos diante da glória de Deus, diante a glória do Senhor, nós somos aterrorizados, porque a realidade é que somos pecadores e Ele é santíssimo. E Ele vê de fato que o mundo é pecador. Todavia, é interessante que, por meio de seu filho, ele mostrou um outro olhar também. Além de ele olhar para os pecadores e ver que são pecadores e, portanto, a sua ira se acende contra os rebeldes, contra o pecado, e isso será, com certeza, a razão para o juízo, o dia em que o Senhor há de julgar os homens. Mas ele também tem um outro olhar. Jesus, o Filho de Deus, portanto, Deus de Deus, que em nada mudou a sua essência divina, ele andava entre os pecadores e via, presenciava toda a miséria do homem. De um lado os pecados, de outro lado as consequências, que é a miséria do homem. Ele andou entre as pessoas, ele conviveu com as pessoas. Então a gente pode ver nesse andar de Jesus, esse agir e olhar de Jesus para com a sua geração, o olhar divino, não só do homem, mas o Deus homem. Ele nunca deixou de ser o Deus homem. E ele olhou para as multidões e diz o texto que ele viu que elas estavam aflitas e exaustas. Ele viu a miséria delas. Então isso gera um conforto imenso em nós. Um conforto maravilhoso em nós. É que o Senhor, por meio de Cristo Jesus, manifesta a sua extrema, o seu ápice de sua bondade, misericórdia e graça. Jesus andava curando as doenças e as enfermidades. Observe que ele não só sentiu a empatia, porque ele está sofrendo também as implicações do mundo debaixo do pecado, tendo em vista que, apesar de ele não ser pecador, Jesus está vivendo entre os pecadores. E Jesus está vendo toda a miséria humana por causa do pecado de Adão e Eva e, consequentemente, também de todos os demais homens, porque todos nascem pecadores. Ele está se relacionando, ele está vendo, ele está se compadecendo. Ele não só olha, mas ele age. E vai confortando as pessoas, trazendo a elas alívio. Ele cura toda sorte de doença e enfermidade. O que é isso? É o alívio. É olhar para a miséria humana e trazer alívio. Isso traz para nós uma aplicação. Porque o Senhor nos chama a seguir os seus passos, a
aplicação, abençoar vidas é trazer alívio para a miséria delas. Por que isso podemos aplicar ao nosso coração? Porque há algo interessante que tudo que formos aplicar aqui devemos aplicar em certa medida a nós também, não só como o Deus que nos abençoa, mas como o Deus que quer nos usar. Porque ele diz assim, ele olha para os discípulos e diz, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Em outras palavras, preciso de mais gente me ajudando a cuidar desse povo. Ou seja, aqueles que ele vai arrebanhando, que devem ajudar numa obra que é grandiosa. Por quê? Porque o mundo inteiro. Aqui ele começou com Judá, de fato, e ainda assim era uma obra grande, porque Judá não era pequeno. E ele estava sozinho para fazer essa obra, porque os discípulos estavam aprendendo apenas. Imagina quando a dimensão se tornou mundial. Então ele diz, olha, peça a Deus que mande mais trabalhadores. Não eram outros Messias? É claro que não. Eles não iam orar, manda mais Jesuses, né? Então é claro que não. Ele estava dizendo aos discípulos que deviam orar para que Deus levantasse mais pessoas para fazer a obra que ele veio fazer. A obra de pregar a palavra, a obra de aliviar a miséria das pessoas, de conduzi-las pelo caminho que elas devem seguir, que é o Senhor. A obra de salvação, algo que só ele poderia fazer, é óbvio que ninguém mais consegue. Afinal das contas, só ele nunca pecou. Nenhum outro está nessa condição, nunca esteve além dele. Então, só ele poderia realizar a obra da cruz. Mas outras pessoas poderiam, junto a ele, ou seja, juntando-se, unindo-se, como ele vai dizer em João, sem mim nada podeis fazer. Então vocês se juntam, vocês são como ramos da videira e vão fazer a obra em mim. Em mim. Então essas pessoas devem partilhar desta obra que Jesus fez durante o ministério, que é essa obra de conduzir pastoralmente as pessoas na palavra de Deus, em Deus e para Deus. Então nós podemos dizer que quando Jesus ele andava curando toda sorte de doença e enfermidade, ele está aliviando a miséria das pessoas e nos ensinando, olha, cuidar desses pecadores é também isso. É claro que de forma alguma o nosso propósito é só estar tratando as necessidades das pessoas, afinal das contas. Se nós tratarmos apenas as necessidades aparentes, aquela necessidade mais profunda que é a necessidade do coração, que é a necessidade da alma, não vai ser tratado. Uma pessoa sadia fisicamente não é necessariamente uma pessoa que está com o coração sadio, com a alma sadia. Ou seja, tratar o que está dentro é fundamental e é mais até importante. Afinal, Jesus mesmo disse, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, teve tudo, teve saúde, teve tudo que se pode ter, e o principal perdeu. Ou seja, não teve a salvação. Então, aliviar a miséria das pessoas é dar a elas aquilo que elas precisam. O que elas precisam? Elas precisam de cura. Elas precisam de cura para a alma. Às vezes elas precisam até de cura física. Mas elas precisam de alívio, que é essa cura. Então, a igreja deve ser esse instrumento do Senhor para levá-las àquele que pode curar, para aliviá-las. Interessante que durante o ministério de Jesus, algumas vezes, homens iam levando pessoas doentes, né? Paralítico, por exemplo. Ele não tinha como andar, então eles iam levando aquele homem. De certa forma, é interessante comparar essa atitude dos homens levando o paralítico ao papel da igreja. A igreja ela tem pernas, ela conhece o caminho, que é Jesus, e ela pode ir lá. Mas as pessoas sem Cristo, as pessoas que estão vivendo na miséria, as pessoas que estão perdidas, que estão confusas, que ainda não acharam o caminho que é Cristo Jesus, elas não conseguem andar, elas são paralíticas. Elas não sabem para onde ir, procuram nas religiões algum meio de salvação. Elas até podem querer alguma coisa, e muitas vezes querem. Muitas vezes as pessoas, antes de se tornarem verdadeiras cristãs, enveredaram por vários caminhos estranhos, tentando encontrar aquilo que estava perturbando elas, aquela necessidade de Deus. E elas não sabiam como encontrar, então, portanto, iam para todos os lugares.
até que alguém dar o caminho. Alguém, semelhante àqueles homens que carregavam o paralítico, levaram até Jesus. A igreja, ela é um instrumento disso. Jesus disse, peçam mais trabalhadores. Mas para quê? Para destruir o mundo? Lógico que não. O papel, nem Cristo tem o propósito de destruir o mundo. Jesus disse em João 3,17 que Jesus não veio, o Filho do Homem não veio para julgar o mundo. Ele não veio para destruir, condenar. Ele veio para salvar. Condenado, destruído ele já está. E ir ao inferno ele já é o caminho dele mesmo. Jesus veio salvar. Jesus não veio tornar pior o que já estava. Jesus veio dar o que não tem. Salvação. E ele diz assim, peçam mais trabalhadores para conduzir o povo nesse caminho, para ajudar nesta obra de alívio das multidões. Por quê? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Ele via a miséria. Jesus nunca se enganou com as pessoas. Tá? Então não é uma inocência, imaturidade, de forma alguma. Jesus não estava sendo enganado pelas pessoas. Lembre-se que Jesus condenou veementemente os hipócritas fariseus que lideravam o povo, tanto politicamente quanto religiosamente. Pelo menos politicamente no contexto interno de Judá. E ele nunca foi enganado por eles. Vinham para tentá-lo, vinham tentando pegá-lo em alguma palavra. Estavam sempre rodeando Jesus, tentando tragá-lo como leão, bem o papel de Satanás mesmo. Então, Jesus sabia que eles estavam com artimanha. Jesus nunca foi enganado. Então, Jesus não era bobo. Jesus sabia a maldade das pessoas. Jesus sabia que eles intentavam mal. Mas, ao mesmo tempo, veja que, vendo ele as multidões, e vendo que eram pecadores, vendo a miséria, vendo que eram pessoas que, como a samaritana, por exemplo, Jesus se antecipou dizendo, você já teve 5 maridos. Então ele sabia a miséria. Então Jesus não era inocente no sentido de, ele foi enganado e não sabia o que realmente se passava no coração dela. Sabia! Mas é interessante que ele olha para essa multidão na miséria, essa multidão perdida, essa multidão confusa, essa multidão cheia de pecado, essa multidão doente, essa multidão que está numa situação miserável. E a atitude dele não é de juízo. Em outros momentos ele até fez isso. Quando ele andou por Cafarnaum, por exemplo, o pessoal não ouviu a palavra, não creu na palavra. Mas observe, eles desprezaram Jesus. Jesus estava lá para anunciar a salvação e eles desprezaram. Jesus estava lá para dar alívio para eles diante das dificuldades, das lutas, das doenças. Eles não creram. A Bíblia diz que ele não fez muitos milagres lá porque eles não creram. E aí sim ele olhou para ela e disse assim, vai haver mais juízo para vocês do que houve para Sodoma e Gomorra, porque eu estive aqui para ajudar vocês. Eu estive aqui para dar alívio para vocês. Eu estive aqui para curar as suas doenças. Eu estive aqui para dar a vocês esperança. Eu estive aqui para dar a vocês o caminho da salvação. Eu estive aqui para dar a vocês uma nova direção. Eu estive aqui para libertar vocês do pecado. Vocês me desprezaram, vocês me ignoraram. Vocês simplesmente não creram. Então observe que ali a situação é outra, é um pouco diferente. E o Senhor Jesus, então, trouxe uma palavra dura para eles. Mas ele vendo essa multidão que está cercando ele, que está ouvindo, que está numa situação miserável, como aquela mulher pecadora que se prostrou aos pés dele e chorava, e chorava, e chorava seus pecados, enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos que estavam sendo regados pelas lágrimas. E Jesus olha para essa multidão e a atitude dele não é de juízo contra ela, porque sendo ele santo e ela pecadora, obviamente ele estava diante de uma situação delicada para ele mesmo. Ele não tem pecado algum, mas está diante de pecadores. E a atitude dele, diz o texto, que vendo ele essas multidões, compadeceu-se. Foi uma atitude de empatia. Ele não tinha pecado, mas ele viu a miséria, ele sentiu em sua geração como era a miséria humana. Ele se compadeceu dela. Ele curou, ele viu que eles estavam aflitos e exaustos. A multidão estava aflita e exausta como ovelhas que não têm pastor. Eles precisavam de pastor.
precisavam ser cuidados. E não eram mais um na multidão. Hoje, as denominações, que não é sinônimo de igreja, tá? Denominação e igreja não é sinônimo. As denominações olham as pessoas como números. Elas são números nos relatórios, elas são números de alguma forma. Elas estão apenas dentro ou fora da instituição. Não olham para as pessoas como pessoas, para serem pastoreadas, ensinadas na verdade, cuidadas, visitadas, para serem entendidas e direcionadas, quer com um pouco mais de dureza, quando precisam ser corrigidas, quer com o conforto e o alívio, quando precisam ser consoladas. As pessoas não são tratadas assim mais. Elas são números de um médico, são números de um advogado e se tornaram números de uma denominação, meramente números. Porque cada denominação quer ter o maior número possível. É o orgulho, a arrogância do ser humano. Jesus olhou para elas e se compadeceu. Jesus olhou para elas e viu que elas estavam aflitas e exaustas. Sim, é culpa delas, é claro, são pecadores. E tudo que eles estavam sofrendo decorria dos seus pecados, sim, com certeza. O homem sofre os danos de seu pecado. Não necessariamente de cada pecado particular, porque nem todo pecado particular traz consequências que possam dizer ser colhidas, percebidas, pelo menos não gravemente. Mas Jesus olhou para ela e viu a miséria dessas multidões. Se compadeceu. E ainda ensinou aos discípulos, olha, precisamos de mais gente para cuidar deles. Precisamos de mais gente para dirigi-los na palavra. Como disse, curar a alma, não é só o corpo, né? Até porque o propósito do Evangelho é conduzi-las à salvação. É mostrar que elas estão no pecado, é mostrar que elas são pessoas precisando de salvação, é mostrar para elas como tirar o pecado, como lutar, é mostrar para elas o caminho da graça e assim por diante. É dar a eles, a essas pessoas, na verdade, alívio. E o alívio que se dá a essas pessoas é conduzindo-as ao Senhor. E é muito confortador mostrar para elas como Jesus, apesar de ser santo, Jesus é santíssimo. E mesmo assim ele olha para as multidões com compaixão. Não para dominar sobre elas, como estão fazendo em nossos dias. Basicamente é isso que se resume poder, liderança. Não para maltratá-las, como se faz em nossos dias, e as pessoas usam as outras dessa forma, mas para se compadecer delas, para dar a elas alívio daquilo que elas já estão vivendo. A miséria elas já estão. A miséria já era a realidade delas. O que elas precisavam era de salvação. E ele veio trazendo essa graciosa salvação. Então, aprenda o que Jesus quer da igreja. O que Jesus quer da igreja para a sociedade é que olhe para a sociedade com compaixão. Não como uma igreja inocente, boba, que não percebe a maldade das pessoas. Sim, a gente percebe que estamos cercados de pessoas más que muitas vezes querem destruir mesmo. Isso é real. Quando for necessário, exortar duramente como Jesus fez. Mas o olhar da igreja para os pecadores, em forma geral, o olhar para eles deve ser o olhar de eles precisam de salvação. Para que eles encontrem, quer na palavra de não é esse caminho, quer na palavra de venha cá, vou ajudar. Encontre o conforto de saber que existe esperança, porque o próprio Deus desceu até nós por se compadeceu dos pecadores. Pois viu a aflição, viu a angústia, viu a miséria dos pecadores e se compadeceu deles. E então atrai esses pecadores com sua graça, para que eles possam ter o alívio que Jesus tem para dar, que é a graciosa salvação do Senhor. Então, junte-se nessa obra para que vidas sejam conduzidas a Cristo. Não fingindo que elas não têm pecado, não passando a mão nos seus problemas e pecados, mas direcionando-as pastoralmente na palavra do Senhor, para que essas pessoas possam encontrar o alívio que Deus tem para dar. Vamos orar ao Senhor.
Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos. Agradecemos por tudo, porque o Senhor se compadeceu de nós, se compadeceu de um povo. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos dê graça para que, como igreja do Senhor, possamos nos unir nesta obra de compaixão pelos pecadores, para dirigirmos, direcionarmos, darmos o caminho para os perdidos, a fim de que encontrem o alívio em suas misérias. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.